Oi, pessoal, professor Marco aqui, tudo bom com vocês? Bem, pessoal, vamos então retomar as nossas aulas de contabilidade pública e vamos atentar, começando pela temática de orçamento público que a gente já viu em aulas anteriores. Referente ao orçamento público, o que a gente já viu em aulas anteriores, primeiro ponto que a gente tem que atentar é que o orçamento público é uma estrutura ao qual o executivo ele se organiza para fazer gastos futuros, como uma empresa que a gente já tinha discutido em aula, como uma empresa, ela se planeja, ela se organiza no início do ano, final do ano anterior, início do ano, para ver quais atividades que ela vai desenvolver e quanto que isso vai custar ou como isso vai ser gasto de forma econômica para o ano subsequente. Do mesmo jeito que as organizações privadas fazem, as organizações públicas também fazem, por meio de orçamentos públicos. Ou seja, o poder público ele tem também ferramentas de controle de como serão desenvolvidos os serviços públicos para os próximos períodos e como que esses serviços públicos serão custeados e de onde virão as receitas que os custearão. Perfeito? Então, de início, o que a gente pode observar é que o orçamento público ele é um ato, ou seja, ele é uma lei no qual o executivo elabora, desenvolve, apresenta para o legislativo, onde serão avaliados, referendados, emendados, e a partir do momento em que o legislativo ele autoriza por meio de aprovação dessa lei, o executivo ele pode utilizar este instrumento para direcionar suas atividades. Todos os entes federados no Brasil, seja a União, os estados e os municípios têm por obrigação, ou seja, é um ato obrigatório, desenvolver processo de orçamento público. E quais funções que nós conseguimos ver no orçamento público? Nós temos três funções. A primeira função é a função de alocação, ou seja, onde que o Estado, a União ou o município vai colocar recursos para desenvolver determinada atividade. Ou seja, tem atividades que são mais importantes, tem outras que são menos importantes, mas a gente tem que entender que o gasto público ou o ente público ele não tem receita infinita. Então ele vai ter que ponderar entre determinado item A ou B para colocar seus recursos, seja para construir um posto de saúde, seja para manter um posto de saúde funcionando, uma manutenção de uma escola, aqui adquirir carteira escolar e assim sucessivamente. A segunda função, desculpe, de orçamento público refere-se a uma função de distribuição, ou seja, o orçamento público também tem como ele não necessariamente ele não muda leis tributárias, mas ele orienta a possibilidade de mudança de leis tributárias, ou seja, aumento de imposto, redução de impostos, como nós vamos ver à frente. Nós temos uma estrutura do orçamento público que orienta possíveis mudanças de característica tributária, tá? E o terceiro item, que é um terceiro que a gente chama de função estabilizadora, é uma característica do orçamento público onde ele pode organizar e diminuir flutuações de mercado, como a gente já viu, por exemplo, com problemas no dólar. Ou seja, se o dólar está muito alto ou tem variação muito brusca, isso não é interessante para o mercado. O Estado ele intervém dentro do mercado, comprando ou vendendo dólares, e isso está previsto dentro do orçamento público, essa organização ou essa redução de volatilidades para melhorar o mercado. Mas eu tenho N outros fatores que eu posso fazer esse processo, tá bom? Bem, e quais são os instrumentos que nós vamos estudar daqui para frente? São três instrumentos previstos na Constituição de 88, no artigo 65, que são os três balizadores, ou os três grandes balizadores de todo o processo de orçamento e de execução pública no Brasil, né? Além, claro, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós vamos estudar daqui para frente o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, como nós vamos ver daqui para frente nos próximos vídeos, tá bom?